ver, porque daí já fica no gráfico, ali eu já sei mais ou menos. 14,5. Você vai cuidar da cama hoje, pastor? Soltar? O que é isso aqui? Nome, endereço. Hã? Ah, entendi. Gostei disso aqui. Boa ideia, né? Isso aqui quando chega a visita. Melhorando a igreja, hein? Tá melhorando a igreja, né? Não tinha esses papelzinhos. Vai, tá melhorando, né? Você podia voltar, né, Emerson? Voltar pra onde? Não, na diretoria. Deixa eu quietinho. Eu também tenho, mas eu ainda puxo o saco dele ainda, mano. Não tem como não puxar o saco dele. Tem coisa. Que ele abusa, né? Ele se faz bobinho pra comer o goleiro, viu? Ele se faz bobinho pra comer o goleiro. O Big ele cortava com dois. Quando eu falo não. Eu tô muito contente, sabe? O cara é muito boa. Pensa no cara de boa diretor lá, velho. É assim que eu falo com o autor, o autor me diz, ele é gente boa demais, doutor. Eu falei pra ele, porque segunda-feira eu não vou trabalhar no final do sol. Então eu vou descer na garagem, não vou bater ponto, mas eu deixo um pouquinho pra vir lá. Beleza? Tchau, beijo. Bom fim de semana, bom dia. Aí, como não teve colégio nenhum, para achar pessoa vacuna aqui, né? Não vou nem bater com bater, mas tem muito conhecido, tem infelizmente algum problema. Tem muita gente que tem os dois colégios. Dois colégios. Emerson, vou trabalhar, viu? Vou entrar lá e a gente vai falar.
noite. Todos bem? Com a graça de Deus, damos as boas-vindas a todos, especialmente que nos visita nessa noite. Agradecemos aí ao nosso irmão Juarez, ao irmão Sirene, que estão conosco, nossos vizinhos queridos aqui, também a Vera e Nésia, queridos irmãos também, lá de Londrina, muito amados, moram no nosso coração. Agradecemos por estarem conosco mais uma vez aqui. É a primeira vez, né, que vocês vêm aqui ao novo templo, a nossa nova casa. Voltem mais, né, para estarmos juntos celebrando o Senhor. O seu Juarez também, quando não viaja muito, né, seu Juarez? Mas estejam sempre bem-vindos aqui para cultuarmos e louvarmos também ao nosso Deus. Tem a Júlia também, né, que foi ontem conosco lá para Castrolanda. Tivemos um encontro de corais ontem lá em Castrolanda. Foi uma viagem maravilhosa, né, na ida, na volta. Leandro quer conversar com alguns, né? Leandro. O Ronaldinho fala: Leandro, o motorista corre. Foi importante, ficou do lado do motorista lá, né? Joel, mas tranquilo, né, Joel? Graças a Deus, foi um momento muito bom. A viagem, o encontro de corais, Deus usou também muito as nossas vidas, o nosso coral, e cantamos realmente para a glória do Senhor Jesus. Então sejam todos bem-vindos. Alguns avisos aí da parte do conselho estão também no nosso boletim. Nossos dízimos, ofertas podem ser depositados, transferidos e também via Pix aí. Domingo que vem já retomamos a escola dominical. Então você venha sim estudar a palavra de Deus conosco. Temos a sala dos adultos, dos jovens, das crianças. É um momento precioso de estudo da palavra do Senhor também, né? Orarmos pela nossa irmã Sandra, que na sexta-feira fez mais uma sessão de quimioterapia, está bem. A Kelly também. A Vera Bellini fez uma cirurgia, né? Ela retirou um pequeno tumor do único rim que ela tem e está se recuperando, graças a Deus também. Meu pai, dia 31, fará uma consulta lá em Sorocaba para ver como está a condição dele e se é possível ainda fazer uma cirurgia. Então estejam orando, por favor, por ele, né? Essa semana vamos orar pelo Leandro, pela Joelma, pela família. Semana que vem temos culto com a Santa Ceia e orarmos, né? Essa semana também por Cuba, que é o 27º país que mais persegue os cristãos no mundo. Nós nos encontramos na garagem da minha casa e em bairros diferentes, porque até hoje não temos um prédio e nem mesmo a possibilidade de registrar legalmente a nossa igreja. É a condição também de mais um país que faz com que o Evangelho seja impedido de ser proclamado, né? E terça-feira, às 19h30 também, teremos estudo bíblico. Então também todos estão aí convidados a participar conosco. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus, cada um falando com Deus, fazendo a sua oração, ao iniciarmos este culto que nós iniciamos sim, hoje e sempre, para a glória do Senhor. Então esteja fazendo a sua oração nesta hora. Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos.
Em nome deste Deus, eu saúdo a cada um dos irmãos nesta noite, graça e paz. A todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Filho, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, e sobre vós permaneça agora e para todos sempre. Amém. Invocamos o Deus que é fiel e que nunca abandona o seu povo. E lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do versículo 1 ao versículo 5. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuamos a fazê-lo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo, a fidelidade de Deus aos nossos corações. Nós vamos cantar: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder a Deus Filho darás. Nunca mudaste, nunca faltaste, tal como és tu sempre serás.
E a tua fidelidade não tem fim, Senhor Deus. Assim como tuas misericórdias se renovam a cada manhã, sabemos que a tua fidelidade também nos acompanha em cada momento da nossa vida, Senhor. E estamos aqui reunidos nesta noite para louvar teu nome, para cultuar a ti, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a tua bênção esteja sobre nós, sobre cada ato deste culto, sobre todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles irmãos que não puderam estar conosco, o Senhor também esteja com eles, Pai. Mas, ó Deus, que o Senhor alegre sempre nosso coração para nos reunirmos, para congregarmos juntos, para cultuarmos a Ti, ó Deus, durante toda a nossa vida, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre o Seu conforto, o Seu consolo, ó Pai, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, Pai. Louvado seja o Teu nome, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos assentar. Hebreus, lá no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, é um texto que nos convida, irmãos, e nos convida, irmãs, a confessarmos a Deus também os nossos pecados. Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Mais uma vez, a fidelidade de Deus presente agora para perdoar os nossos pecados, para fortalecer a nossa fé, para estimularmos e chamarmos também os outros para que usufruam desta graça, deste perdão, deste amor de Deus nas nossas vidas. Vamos cantar o hino 391, Jesus, agora sim eu sei quão grande é o seu amor. E lá na última estrofe diz assim: profeta, sacerdote e rei do mundo criador. Em Cristo, esses três ofícios do Antigo Testamento se juntaram, de modo que Cristo é profeta, é sacerdote, é rei, e nele se concentra todas estas obras. Por isso Ele é Jesus, por isso Ele é Senhor, por isso Ele é Salvador. Nós não precisamos mais de profecias. A palavra de Deus é a maior delas. Não precisamos mais de um sacerdote para sacrificar, para que possamos ter os nossos pecados perdoados. E não precisamos mais de um rei
como antigamente o povo precisava, porque Jesus é aquele que governa as nossas vidas. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, por salvação me deste a mim, aceito teu louvor. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo me dás. Comigo vem se exaltar do grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo me dás. Louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, do mundo Salvador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo me dás. É isso. Receber o conforto de Deus, o perdão de Deus e saber que nada lhe deixa faltar na nossa vida. Feche seus olhos. Esteja agora orando ao Senhor e no silêncio do seu coração você se apresente diante de Deus, o Pai, e peça a Ele perdão pelos seus pecados. Nós sabemos que Ele, como sumo sacerdote, Ele, como aquele que entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados, Ele também é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Após alguns instantes, convido a Fofa para que nos eleve a Deus uma palavra de oração. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, aproveitamos esse momento para confessar os nossos pecados e somos agradecidos pelo amor do Teu Filho que derramou o seu sangue para nos lavar os pecados. Senhor, fique conosco durante esse culto, durante a semana, com as famílias da igreja, com os enfermos, principalmente os enfermos espirituais. Que o Senhor possa estar visitando-os e tocando no coração deles, que eles possam procurar a Tua palavra. Fique conosco durante toda a semana, em nome do Seu Filho Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém, Senhor Deus. Em pé, irmãos e irmãs.
perdoados, recebendo o perdão de Deus para todos os nossos pecados. Vamos louvar ao Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é fiel, que não nos abandona. Vamos cantar grande ao Senhor e rompendo em fé. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome.
Obrigado por essa oportunidade de, como igreja, louvarmos ao Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor nunca abandona o seu povo. E assim, ó Pai, nós a cada dia vamos vencendo pela fé que o Senhor tem colocado em nosso coração, por meio de Jesus Cristo e também pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. É esse Espírito Santo que nos instrui, que nos ensina, e do qual pedimos orientação para proclamarmos a Tua palavra nesta hora, abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para que estas palavras, Pai, encontrem guarida no nosso coração e façam diferença também na nossa vida, Pai. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos assentar. Amém. Abra sua Bíblia comigo, como está também expresso no nosso boletim, em Josué capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. Josué 14, de 6 a 15. Chegaram, pois, os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será a tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel
ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvi-se que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Então Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. As crianças estudaram a respeito de Josué e Caleb no domingo retrasado. E aí eu pensei, vou achar esse texto e meditar nele, porque eles também estudaram e vão entender bem tudo isso, não é? E é interessante que, se você voltar lá no livro de Números, algumas páginas para trás, no capítulo 13 e 14, nós encontramos exatamente Moisés enviando esses espias até a terra de Canaã. Eram 12 homens, tá certo? 12 homens, um de cada tribo de Judá. E a intenção era exatamente esta: que eles fossem lá, reconhecessem a terra, voltassem e dessem um relatório para Moisés sobre o que eles haviam encontrado lá naquela terra. E ao voltarem, 10 espias fizeram um relatório extremamente pessimista sobre aquilo que eles haviam encontrado lá na terra de Canaã. E Josué e Caleb, ao contrário, fizeram um relatório maravilhoso, otimista, e tentaram convencer todo o povo de que a terra era boa, que o lugar realmente era maravilhoso. Mas a maioria ficou tomada pelo medo e pela incredulidade. Ou seja, a maioria aceitou o relatório dos 10 contra 2. E como resultado disso, Deus se irou para com aquele povo e impediu que aquelas pessoas entrassem na terra prometida, e a promessa foi transferida para os filhos deles. E junto com eles estavam então apenas Josué e Caleb. Passaram algumas gerações e só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, até que Josué então agora está diante da terra prometida e diz assim: olha, agora nós vamos entrar nesta terra. Josué, Caleb e esta nova geração, a terra de Hebrom. E diz o texto que Caleb tinha 40 anos. E quando ele recebeu esta promessa, ele já estava com 85 anos. É um tempinho considerável para você esperar o cumprimento de uma promessa, mas ela se cumpriu. E nesse texto nós temos lições muito preciosas, especialmente, irmãos, para vencermos ou enfrentarmos muitas e muitas vezes o pessimismo e a incredulidade que toma conta do coração das pessoas. E eu me lembrei, o seu Laércio vai lembrar, durante 38 anos, o Grupo Folha de São Paulo publicou um jornal chamado Notícias Populares.
Já ouviram falar? FAQ? Notícias Populares, né? Era conhecido como o jornal que pingava sangue, né? Extremamente sensacionalista, extremamente explorador do lado mais sombrio, negativo da notícia, das coisas que aconteciam especialmente em São Paulo e na periferia de São Paulo. As fotos eram assim, nítidas mesmo, não tinha borrão não, mostrava as coisas como elas eram, as coisas mais trágicas, as notícias então eram terríveis, né? A notícia mais famosa foi: nasceu o nenê do diabo. Nossa, isso que vendeu milhares e milhares de jornais. E ele explorava isso. A tragédia vendia, a violência vendia, o ódio vendia, o pessimismo vendia, a agressão vendia. E alguém, é claro, lucrava com isso. E interessante é que, depois do fim desse jornal, em 2001, esse estilo de jornalismo migrou para a televisão. Aí o Aqui e Agora, todo mundo se lembra. Ou o Cidade Alerta, que exatamente fazia esse mesmo tipo de função na televisão. A exploração da tragédia humana, nua e crua. E de uma maneira geral, nós temos visto pessoas, temos visto uma sociedade cheia de muito pessimismo, cheia de muita incredulidade. Há uma pesquisa feita ano passado que apenas 31% dos brasileiros de 15 a 24 anos têm alguma expectativa melhor para o futuro. 31%. E alguns especialistas apontaram nessa mesma pesquisa que o Brasil ficou em penúltimo lugar em relação ao otimismo. Perdeu para o Mali, que é um país sul-africano. E muitos estudiosos estão dizendo que o grande responsável, segundo eles, é sem dúvida a tecnologia e a mídia. Porque esta nova geração, ou nós que estamos em meio a essa instante, sobre desigualdade, sobre violência, sobre questões climáticas, problemas sociais, tragédias e violências, então assim você se perde em todas as redes sociais. E isso tem gerado exatamente nas pessoas uma sensação e às vezes uma certeza de que realmente não tem mais jeito, que está tudo perdido, que as pessoas não querem mais viver. Eu diria que se no passado 10 espias contaminaram um povo, hoje nós temos as mídias que fazem questão aí de espetacularizar a violência e a tragédia humana, o que era algo até inadmissível algum tempo atrás, hoje parece que é normal. Quando acontece um acidente e a pessoa às vezes está ferida, está precisando de ajuda, a pessoa quer primeiro tirar uma selfie, ela quer mostrar para todo mundo. E eu sei bem o que é isso. Eu sei muito bem o que é você enfrentar um momento trágico, um momento difícil, e alguém filmando sem a menor preocupação, sem a menor pudor, sem nenhum respeito, muitas vezes só para dizer assim: não, mas eu preciso mostrar a notícia. E assim diariamente mais e mais pessoas abrem mão dos sonhos, dos ideais, dos projetos e da própria vida por conta desta nuvem de pessimismo que tem tomado conta das pessoas. Eu diria que tem uma visão míope, não estão enxergando corretamente as coisas, para não dizer o mínimo. É claro que também não dá para viver a vida 100% no otimismo, como se não tivéssemos problemas, como se não tivéssemos dificuldades. Não. Mas há momentos para experimentarmos a esperança, a alegria e a vontade de viver.
E nesse texto que lemos, veja no versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Isso quer dizer que para enfrentarmos esta realidade de tragédias, de negativismo, é preciso ter esperança. Caleb enfrentou isto e falou: olha, eu quero falar a vocês aquilo que eu sinto no meu coração. E o que eu sinto no meu coração é que há uma terra, não será fácil conquistarmos, não será fácil chegarmos até lá. Nós vamos ter sim que lutar, nós vamos ter sim que batalhar. Mas eu sinto no meu coração que a promessa de Deus vai se cumprir. Havia muita esperança. E a esperança, irmãos, é você ter a dor e você ter a esperança do alívio. A esperança surge também, às vezes, daquela tristeza que você sente e também daquela alegria que você deseja ter. A esperança é fruto da atuação do poder da palavra de Deus. Romanos 15 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Segundo a Tessalonicenses também vem dizer que a esperança depende de Deus, depende de Jesus e da sua graça. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e confirme a palavra. Caleb tinha esperança. Caleb diz no versículo 8 agora: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Esperança e perseverança. O que Caleb está dizendo é assim: olha, eu sei que os irmãos que foram comigo lá, os 10, reconheceram a terra prometida e trouxeram notícias muito ruins. Trouxeram notícias negativas da terra, pessimistas da terra. Eu sei que eles são a grande maioria, 10-2. Eu sei que o placar é folgado por pessimismo, para murmuração, para incredulidade. Mas eu perseverarei em seguir o Senhor meu Deus. Eu não vou ouvir tudo isso que estão dizendo. Eu não vou ouvir simplesmente o que as pessoas estão falando, porque ele tinha uma promessa e nós sabemos que céus e terra poderão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Paulo diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Esperança, perseverança. E o versículo 10 e 11: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que Moisés falou esta palavra, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb foi animado pela promessa de Deus. Animado. E ele diz mais: eu estou forte ainda hoje como no dia de Moisés. Ou seja, ele tinha esperança, ele era perseverante e animava-se diariamente pela promessa de Deus. Tinha 40 quando Deus fez a promessa. Passaram-se mais 45 anos. Então eles chegaram no final da jornada de 40 anos e demorou mais 5 anos para eles entrarem na terra prometida.
Mas ele permaneceu firme. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho 85, mas a promessa de Deus me rejuvenesce a cada dia. Eu tenho 85, mas a força e o vigor é de 40. Eu envelheço, mas a promessa de Deus não envelhece. Eu estou mais fraco pela idade, mas ele está dizendo assim: mas eu me sinto um meninão. Porque a promessa de Deus rejuvenesce, fortalece e anima. Nas palavras de Hebreus, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. A esperança é a âncora firme, segura, de que Deus cumpre as suas promessas. Mas ainda, indo para o final, no versículo 12, ele diz assim: agora pois dá-me este monte de que o Senhor naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes fortes da cidade, e o Senhor porventura será comigo para o despossar como prometeu. Caleb tinha razões específicas pela qual lutar. Durante 45 anos, Caleb lutava com um objetivo: possuir a terra que Moisés havia prometido para ele. Ele esteve ao lado de Moisés em muitas batalhas, ele esteve ao lado de Josué, porém a sua mente estava focada e centrada na onde? Na promessa de Deus de que ele teria uma terra, e ele lutava, ele andou pelo deserto, ele não desfaleceu, porque ele queria chegar aonde Deus havia prometido. E diz mais: porém o meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito, diz lá em Números. Qual foi esse espírito que estava nele? O do otimismo, o da perseverança, o da esperança, o de estar olhando para a sua terra, para o seu monte, enquanto os outros tiveram um espírito de murmuração, de pessimismo. Por fim, nós precisamos, irmãos, conviver e aprender a conviver com esta positividade. Para isto, nós não podemos desistir de lutar, não podemos desistir de ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Deuteronômio 1:35 a 36 diz assim: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, da qual eu darei a eles e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Imagina ele andando 40 anos, aquele povo todo murmurando, reclamando, chiando na cabeça de Moisés, na cabeça de Arão, e ele permaneceu firme, ele não desistiu, ele não tirou os olhos da promessa de Deus e da terra que ele iria possuir. Mesmo aqueles espias trazendo um relatório pessimista da terra, ele permaneceu firme. Alguns domingos atrás eu falei sobre isso, sobre a perseverança dos santos, que é o tema da teologia reformada. A perseverança dos santos não é qualquer perseverança, não é qualquer coisa, é a perseverança da fé. A perseverança comum, ela é caracterizada
por uma pessoa que não desiste com facilidade. Ele insiste, ele resiste, ele persiste e consegue. Mas a perseverança na fé, ela é diferente porque, além da pessoa insistir e não desistir, não porque ela não queira, mas porque ela tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo ao lado dela, perseverando com ela, sustentando, amparando. Lembra que alguém falou assim, mas você só tem a Deus? Eu falei, só. Pastor, mas o senhor só tem a Deus? Eu falei, só. Eu não preciso de mais nada. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, é o Deus de Caleb, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que ressuscitou a Jesus, é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu só tenho isso. E Ele persevera comigo. Ele está ao meu lado, Ele está ao seu lado. Então não desista e enfrente. Muitas vezes esse espírito que nos rodeia de incredulidade, eu diria até de covardia. O final, ele diz assim: o Senhor meu Deus está comigo. O Senhor meu Deus está comigo. Não preciso dizer que a vida, sim, muitas vezes é difícil. Que às vezes realmente é um leão por dia, é um gigante por dia, é um deserto por dia, é uma luta, uma batalha por dia, é um murmurador por dia, um incrédulo por dia, é um pessimista por dia, que quer sim muitas vezes nos acovardar, que quer sim nos tirar do foco e na direção que a gente precisa olhar. Mas não se renda, não se entregue. Também preguei um tempo atrás aqui sobre Josafá, onde Deus disse para ele: olha, nesta luta vocês não terão que lutar, porque eu vou pelejar por vocês. É a mesma palavra, é a mesma promessa. Por isso, tenha um coração esperançoso, uma mente perseverante. Anime-se pelas promessas de Deus para a sua vida. Tenha razões pelas quais você deve lutar, buscar. Não desista, enfrente esse espírito e não tire os olhos, eu diria assim, do seu monte. Caleb tinha em mente o seu monte. Qual é o seu monte? Qual é o monte pelo qual você está orando, perseverando, buscando, com alegria, com esperança, com perseverança? Não deixe que ninguém, sejam 10, 20, 30, tirem você da promessa de Deus para a sua vida. E é muito importante que esta palavra, irmãos, não é palestra. Não é palestra motivacional, que na segunda, às vezes, o cara já esquece, né? Você ensina e na segunda-feira o cara já está lá. Não. Esta é a palavra de Deus. E é dela que nós extraímos as verdades para a nossa vida, de um Deus que não muda, de uma palavra que é fiel e que não muda, que é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, é o Deus de Caleb, que continua presente na nossa vida e na sua vida também. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar este cântico, fala Deus de promessas. E o coro dele diz assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir,
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos cantar. E você que porventura trouxe sua oferta, poderá também depositar enquanto cantamos. Como temos feito
recebe também uma flor, né, para levar para sua casa. Nós vamos orar. E esta flor eu encomendei, né, na sexta-feira, né? E essa flor é para Leise. Vem cá, Tui. E tá. Leva para a mamãe. Eu não sabia que ela não estaria aqui, eu não lembrei. Tem que pegar junto, senão, né? Tá igual no banco do ônibus ontem, né? Não, deixa eu lá. É uma forma de agradecermos, né? Pela Leise, que desde março, né? Uma vez por semana, reuniu o coral, reuniu todos nós, cantávamos, e quem quiser cantar, venha cantar no nosso coral. E para nos prepararmos para esse encontro de corais que estivemos ontem lá, foi maravilhoso, e sabemos que não é fácil, né? Para ela também. Nós saímos lá na casa, né, da avó Ruth dela. Não é uma forma de agradecer, né, pelo carinho, pela dedicação dela em ensaiar o nosso coral, para que pudéssemos estar lá ontem louvando, e louvamos bonito, né? Modéstia à parte, foi muito bonito, foi bom demais. Para a glória do Senhor, nós cantamos, e é uma forma de agradecer a ela, os meninos, o Rafa, a avó Ruth, pela dedicação, né, para com o coral da nossa igreja, o coral Ebenezer, né? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então queremos orar, agradecendo, orar pela Joelma, também pelo Leandro, agradecer também pela Leise. Coloque também na sua oração a Dona Maria, né? Mãe do nosso irmão Laércio, está com a saúde também debilitada, mas que o Senhor esteja cuidando dela também. Obrigado, Nésio, obrigado, Vera, que está conosco. Um bom retorno para Londrina também, Sr. Varese, Dona Lu. Vão viajar mais perto, né? Com a graça de Deus, obrigado também pela presença dos irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer muito especialmente pela vida do Leandro, da Joelma, tão queridos, ó Pai, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua família. Que essa semana estejamos orando também por eles, ó Deus, que o Senhor continue sustentando essas vidas debaixo da tua graça, debaixo do teu cuidado, Senhor, cuidando especialmente da saúde deles, da recuperação da Joelma, da cirurgia, o Leandro também. Que o Senhor esteja, Pai, sempre à frente dos teus filhos, orientando, Pai, o seu coração, guardando o seu lar, e estando com os seus filhos, também com o netinho, Senhor Deus, agora. Cuide, Pai, de cada um deles, onde estiverem, Senhor. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, também pela Leise, Pai, que ensaiou o nosso coral e pudemos louvar teu nome. Pai, que o Senhor lhe retribua, que o Senhor a abençoe, capacite cada vez mais, para também, Pai, nos capacitar para louvar o teu nome, para glorificar o teu nome, onde o Senhor levar este coral, e também o nosso quarteto, Pai, que esteve lá cantando também de forma maravilhosa, Pai. Deus querido, esteja, Pai, te peço, com a nossa irmã Sandra, com a Kelly Benini, com a Vera Benini, com o meu pai, com a Dona Maria também. Estão, ó Pai, em momentos difíceis de saúde, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Coloque também a nossa irmã Maria Luísa, os exames que tem feito. O Senhor cuide também da tua filha, Senhor. Abençoe o Nésio e a Vera, que estarão retornando para Londrina. Esteja com eles, esteja com os meninos e suas famílias, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta hora. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? E esta bênção diz assim: o Deus que é fiel e nunca abandona o seu povo, vos abençoe e vos guarde. Ele volte sempre os seus olhos para cada um de vocês
e nunca se separe da sua caminhada. Que Ele faça surgir um mundo novo, que Ele os anime na esperança e lhes dê a sua paz. E que hoje e sempre vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Caleb, esteja sobre vós e sobre vós permaneça, agora e para sempre. Amém.